E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Juízes 2:10. Apesar de a geração de Josué ter orado e visto seus dias serem prolongados, os descendentes ignoravam o Senhor por causa desse conhecimento. Os problemas voltaram. O retorno das adversidades mostram que só o conhecimento de quem Deus muda a história das pessoas. Sem isso, ninguém consegue resistir ao diabo. Uns se entregam aos pecados da carne, muitos ao crime e outros às práticas religiosas contrárias à palavra. A geração que sucedeu a Josué e os anciões não conheciam o Altíssimo. Por causa disso, ignorava seus ensinamentos. Muitos pais lutam pela salvação de seus filhos e conseguem tal bênção, mas agem de maneira diferente com os netos. Os cristãos que têm uma vivência superficial com o Senhor não ensinarão aos seus filhos e netos sobre a necessidade de conhecer os preceitos divinos. Assim, o mal atacará as famílias. Temos a obrigação de cuidar daqueles que Deus nos dá. Quem vem até nós precisa aprender tudo o que sabemos sobre o Senhor. De outro modo, eles cairão em pecado, e o resultado será vidas destruídas. Não dê descanso à sua alma, enquanto os seus não estiverem ao lado de Cristo. Salmo 13:3. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Amém. Então vamos pegar essa passagem de hoje aqui e dividir em duas partes. Veja que o missionário relata aqui primeiro a história de Josué e os antepassados, as pessoas que estavam, vamos dizer assim, debaixo daquilo que Josué fazia, buscando a Deus. E aqui a gente percebe, irmãos, que apesar daquelas pessoas terem presenciado grandes milagres, visto Deus operar através da vida de Josué, o que a Bíblia nos mostra, e o texto aqui nos traz para refletir, que muitas pessoas ficaram apoiadas na fé do Josué, e não conheceram verdadeiramente Deus, que não então se aprofundaram no Senhor, e quando então veio uma situação mais pesada, eles não tiveram a fé suficiente, a fé só, porque como eu sempre falo, irmãos, terceirizar a fé é a pior coisa que um cristão deve fazer. Apoiar a fé na vida de outra pessoa, ainda que seja um líder religioso, ainda que seja uma pessoa que para você é um exemplo, irmãos, tenha fé própria. Não terceirize a fé, não apoie na fé de ninguém, porque o dia que aquela pessoa ela não exercer a fé, você fracassa junto, você vai tropeçar junto. E foi o que aconteceu. E a reflexão é: será que nós não estamos assim também? Será que a gente não tem vivenciado, vendo aí relatos de grandes milagres na vida de outras pessoas, mas na hora do vamos ver para nós,
irmãos, a gente não tem conhecido verdadeiramente Deus, né? E por isso, uma geração está então, né, vamos dizer assim, fracassada de forma espiritual por falta de experiência própria com Deus. Que cada um de nós, irmãos, possamos ter vida com Deus, né? Não depender da igreja, não depender de líderes religiosos, não depender de pessoas para buscar a Deus. É claro que o início, né, quando a pessoa está caminhando, amém, glória a Deus, a gente está aí para dar aquele empurrão da fé, mas vai chegar um momento, e eu creio que a maioria que já chegou esse momento, de andar com as próprias pernas, entende, irmãos? Ter fé própria, não depender da fé de ninguém, não depender de um de outro para estar buscando a Deus, né? Por que muitas pessoas acabam fracassando? Porque ainda estão ligadas à fé de alguém, né? À fé de outra pessoa. Depois, se você puder, volta a refletir nessa lição de hoje. Eu achei muito importante essa reflexão. Eles, mesmo tendo visto tudo aquilo, eles fracassaram, né? Porque essa geração não conhecia o Altíssimo. Essa geração, eles estavam, vamos dizer assim, né, diante da fé do Josué. O Josué, servo de Deus, né, do Altíssimo, e o Josué tinha vida com Deus, mas aquela geração não tinha vida própria com Deus e por isso vieram a fracassar. E viveram então de forma, né, assim, bem rasa, né, de buscar a Deus. E que a gente possa, irmãos, fazer diferente. E olha a observação aí do terceiro parágrafo que o missionário coloca. Além da gente não depender de outras pessoas na fé, o missionário coloca que é uma obrigação nossa. Vamos ler novamente? Temos a obrigação de cuidar daqueles que Deus nos dá, né? Quem vem até nós precisa aprender tudo o que sabemos sobre o Senhor. Então, além de você ter a sua fé própria, você tem que ensinar, você tem que passar adiante aquilo que você aprendeu no Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 32. Essa história muito conhecida, porém de muita importância, o que o Senhor tem a tratar conosco sobre essa passagem. 2 Crônicas 32, a partir do verso de número 6. Eu vou começar aqui lendo o 6, o 7 e o 8, e nós vamos buscar aqui o entendimento. Vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus para que Ele, através da sua palavra, possa nos ajudar. Encontraram? Quem não tiver, está na tela aí. 2 Crônicas 32, 6. E pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Olha agora, igreja, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém.
Glória a Deus. O que esse texto nos traz aqui, irmãos? A menção é que Ezequias, ele estava cercado, né, pelos inimigos. Você sabe que Senaqueribe, o rei da Síria, eles eram, né, um número grande, maior do que o exército, né, do Ezequias. Então Senaqueribe vem, cerca e agora começa a afrontar. Começa, vamos dizer, aquela batalha, né, a ser travada. E o Ezequias, vendo que o povo estava aflito, vendo que eles estavam preocupados, até mesmo sem saber o que fazer, o que Ezequias faz? Reúne o povo numa praça, e aí ele diz, né, com a sua palavra, veja que trouxe ao coração do povo, dizendo: não temas, esforçai-vos, tende bom ânimo. Aí ele disse: olha, com eles estão a força do braço, mas conosco há um maior que está para nos ajudar. E aí, irmãos, a frase que eu quero começar aqui a ministração, que nós aqui já lemos, o versículo de número 8, bem a parte do meio do versículo: o nosso Deus está aqui para nos ajudar. E para o que, igreja? Para guerrear as nossas guerras. Amém. Diga comigo assim, irmãos: eu preciso atrair Deus para guerrear as minhas lutas, as minhas guerras. Veja que o que o Ezequias vê é com os olhos da fé, porque todo mundo estava vendo, irmãos, o povo cercado, uma opressão grande. E o Ezequias está falando assim: olha, não temas, olha, vamos se esforçar. Com eles estão aí, né, a força do braço, eles têm a capacidade humana para nos vencer, mas conosco está quem, igreja? Um maior, que este vai nos ajudar, e olha agora, e ele vai guerrear as nossas guerras. Eu quero começar aqui perguntando, irmãos: você tem colocado Deus para guerrear as suas guerras? Ah, mas eu já sou de Deus. Isso não quer dizer que você está dando liberdade para Deus lutar por você. Porque, irmãos, pega aquela base que Jesus disse: aquele que bate, a porta se abre. Entenda, para a porta se abrir, eu preciso bater. Então, Deus está vendo eu numa luta, Deus está me vendo numa batalha, tá? Mas eu tenho que abrir a porta e dizer: Senhor, guerrei essa batalha comigo, ou por mim. Olha, irmãos, o que Ezequias faz. Ezequias, ele está, irmãos, com os olhos da fé, dizendo: o meu Deus, o nosso Deus, este que é maior, que está conosco, ele vai guerrear as nossas guerras. Ezequias está, irmãos, entenda, chamando Deus para lutar por ele naquela batalha. Sabe, igreja, muitas vezes a gente quer enfrentar as lutas sozinhos. A gente acha que vamos conseguir sozinhos. Muitas vezes nós não contamos com Deus. Aí vem vários aspectos: ah, mas é por causa na hora do sufoco, eu não me lembro, na hora do aperto, é aquela correria. Irmãos, para tudo e fala com Deus: Senhor, entra comigo nessa batalha, entra comigo nessa guerra para guerrear essa luta. Isso fez toda a diferença, irmãos. O que a Bíblia está nos mostrando? Que Ezequias, ele vê Deus, ele chama Deus, ele está, irmãos, dizendo: Deus, ele está aqui para nos ajudar e para guerrear essas nossas guerras. Vamos ler novamente? Olha aí, ó. O nosso Deus está para nos ajudar
e para guerrear as nossas guerras. Diga comigo: o meu Deus está pronto para guerrear as minhas lutas, as dificuldades, as coisas que você tem enfrentado. Irmãos, essa é a direção inicial que nós temos aqui. Traga Deus para as suas guerras, traga Deus para as suas batalhas, traga Deus, irmãos, para aquele momento difícil que você está enfrentando, porque isso vai fazer toda a diferença. Veja que o Ezequias está dizendo: olha, esse Deus que está conosco aqui, Ele vai nos ajudar e Ele vai guerrear por nós, com Ele está a força do braço. Com o Senaqueribe está o número maior de pessoas, mas nós temos um que vai guerrear por nós. Parece ser tão simples isso, irmãos, mas se a gente olhar que isso fez toda a diferença nessa batalha que foi travada, eu e você, nós, a partir de hoje, entenderia assim que eu não posso entrar numa batalha sem Deus estar. Eu estou numa batalha e eu tenho que chamar Deus para estar comigo. Não é, irmãos, o fato de você ser crente, ser cristão, que Deus sabe do que eu estou precisando. Claro que Ele sabe. Deus sabe do que você passa, Deus sabe do que você tem enfrentado, mas Ele quer, irmãos, que você chame Ele para guerrear essa guerra. Chame Ele para lutar por você nessa batalha, né? Então veja que, independente de qual seja a luta que você está enfrentando, com os olhos da fé: Senhor, esteja comigo nessa luta, esteja comigo nessa batalha, esteja comigo nessa grande, batalha aí que eu estou travando, porque eu sei que somente o Senhor pode me ajudar. Amém, igreja? Coloca a mão na sua Bíblia aí, vamos fazer uma oração, sentado mesmo, não precisa levantar, eu vou dar continuidade já, mas eu quero fazer essa oração com você e por você. Senhor Deus, Pai, inicialmente aqui estamos diante dessa palavra, e o Senhor despertou ao meu coração para ministrar, meu Pai, ao coração de cada pessoa que aqui está hoje. Como Ezequias, meu Deus, naquele tempo, a Bíblia nos mostra que ele estava ali, meu Deus, vendo a aflição do povo, a preocupação daquelas pessoas, e o Ezequias então chama aquelas pessoas na praça e diz a eles: vamos se esforçar, vamos ter bom ânimo, não temais, porque há um maior conosco do que com eles. Guarda isso, irmãos, no teu coração. Há um maior conosco do que com eles. Meu Deus, Senhor, eu faço essa oração, meu Pai, sobre essa palavra, para que então possamos entender, meu Deus, essa frase do Ezequias, quando ele liberou diante do povo, dizendo: os nossos olhos estão em Ti, o Senhor é maior, e maior é aquele que está conosco. Igreja, nós precisamos entender que essa é a verdade. O Senhor é maior, Ele é maior do que as nossas adversidades, Ele é maior do que as nossas lutas, Ele é maior do que essas batalhas que você tem enfrentado. O Senhor é maior do que qualquer diagnóstico médico, de qualquer situação que talvez advogado, médico ou qualquer outra pessoa não está conseguindo resolver a sua causa. Ele é maior do que qualquer coisa que você tem enfrentado. O Senhor é maior. E nós oramos, ó Deus, abra os nossos olhos para ver a Tua grandeza, Senhor, para ver, meu Deus, o quanto o Senhor é grande, Pai,
e que possamos então descansar no Senhor. Possamos, ó Deus, então, com o coração voltado, meu Pai, poder entender, meu Deus, que as lutas e dificuldades são tão pequenas diante do nosso Deus que é grande. Por isso, Pai, é o que eu peço nesta hora: abra os nossos olhos espirituais para ver a grandeza de Deus, para ver o quanto Deus é grande, e até que o Senhor tem nos ajudado, Pai. Ezequias viu a grandeza de Deus, quando então grande era o inimigo, o exército de Senaqueribe, mas ele viu a grandeza de Deus. Podemos até estar vendo grandes problemas, dificuldades, mas que a gente também enxergue, Pai, a grandeza do Senhor. Maior é o que está em nós, maior é o que está conosco diante da batalha. Por isso nós hoje pedimos, Pai, venha guerrear as nossas guerras, como Ezequias disse, meu Pai, nessa declaração: o Senhor está para nos ajudar e Ele vai guerrear as nossas guerras, em nome de Jesus. É o que pedimos, crendo. Amém e amém. Amém, Cristo. Glória a Deus. Você crê nisso, irmãos? Olha só, ele estava cercado. O número dos inimigos era grande, o exército era enorme, né? Era maior em números. Mas Ezequias conseguiu ver a grandeza de Deus. Maior é o que está conosco. Amém? Isso aqui, irmãos, é para a gente, vamos dizer assim, despertar. Porque agora é fácil dizer, mas o despertar tem que ser lá na hora da luta, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá no momento difícil. Esse despertar tem que, irmãos, estar dentro do seu coração queimando. Maior é o que está comigo, né? Tá grande a luta, mas olha no coração: maior é o que está conosco, maior é o que está na minha vida. Esse Deus grande vai me ajudar diante de qualquer situação. Amém, igreja? Aqui é fácil. Você está ouvindo? Nós estamos aqui, né, no ambiente favorável. E quando você estiver num ambiente desfavorável, de luta, perseguição, aflição, tristeza, dor, essa é a hora de você lembrar disso. Maior é o que está comigo, é o que está conosco, e Ele está aqui para nos ajudar. Ele está aqui para guerrear as nossas guerras. Guarde essa frase: guerrear as nossas guerras. Irmãos, ontem eu estava lendo essa passagem. Tantas informações, inspirações que a gente encontra aqui. O missionário fala, né? Os meus olhos saltaram para essa frase: Deus está para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Então, que você possa receber do Senhor, né, essa direção. Não lute sozinho, não enfrente nada sozinho. Chama Ele para guerrear essa guerra, chama Ele para estar com você nessa dificuldade, nessa, né, batalha. Muitas vezes você vai estar, irmãos, em situações que você fala: estou só. Não, mas você tem um que maior está na sua vida do que, irmãos, né, o que você tem enfrentado. Amém? Vamos continuar aqui. Esse texto aqui me chama muita atenção, e eu vejo aqui a resposta de Deus para Ezequias diante desse confronto, né? Aqui a gente pode ver que a resposta de Deus veio para Ezequias quando ele estava sendo afrontado. Entenda, irmãos, Deus te dá resposta, mesmo você sendo afrontado. A partir do verso 13 agora, vamos ler aqui. Olha o que aconteceu aqui. Vamos ler primeiro. Aqui Senaqueribe está dizendo:
Não saiba vós o que eu e meus pais fizeram a todos os povos desta terra? Porventura, puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar as suas terras das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos? Para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos. Amém. Vamos entender isso aqui, irmãos? Olha o que está acontecendo. Eu vejo aqui que Senaqueribe, ele está se gabando. Ele está dizendo assim, lá do tempo do meu pai, do tempo que eu estou, como rei, não teve vitória nenhuma. Você acha que existe algum Deus? Veja que Deus minúsculo, deuses. E aí depois ele termina, você acha que o teu Deus vai livrar da minha mão? Olha que coisa, igreja. Ezequias agora está recebendo uma afronta. Só que essa afronta, irmãos, não é propriamente com Ezequias. Senaqueribe afrontou o próprio Deus. Entenda aqui, irmãos, uma coisa é as pessoas te perseguir, outra coisa é a pessoa não saber que você é filho de Deus, e quando ela te persegue, ela está então afrontando, perseguindo quem também? Deus. Veja que aqui Senaqueribe está dizendo, não tem Deus, não tem ninguém que possa livrar vocês, esse povo, da minha mão. Só que, irmãos, essa afronta não era para Ezequias, essa afronta estava sendo lançada contra o próprio Deus. O que Deus me faz entender aqui inicialmente, irmãos? Quando alguém te afronta, quando alguém te persegue, quando alguém te humilha, quando alguém, irmãos, te fere, machuca, não é propriamente com você que essa pessoa está mexendo. Ela não sabe com quem está mexendo, irmãos. Então, olha só, o Ezequias aqui, irmãos, ele tem uma atitude muito, vamos dizer assim, importante também, que decidiu a ação de Deus naquela circunstância, e que eu e você precisamos também ter. No versículo 20, pula aí para o 20, Ezequias recebe a afronta. Senaqueribe ali havia com aquelas palavras duras, estava ali afrontando o próprio Deus, dizendo que ninguém havia vencido, nem Deus poderia livrar da mão deles. Então veja que a afronta veio, e o que aconteceu aí no versículo 20? Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, fizeram o que, igreja? Oraram por causa disso e clamaram aos céus. Aqui a gente já vê, irmãos, o que nós devemos fazer quando estamos sendo afrontados. Não leve para o pessoal, não tente, irmãos, tratar com a força do braço. Olha o que Ezequias vê, irmãos, e faz. Ele está vendo aquela afronta, ele vai diante de Deus em oração e conta o que está acontecendo. Oraram por causa disso. Deus, Senaqueribe está afrontando, está dizendo que ninguém venceu e que não tem Deus que livra o povo da mão dele. Ezequias, foi isso que ele disse a Deus. Sabe, irmãos, o nosso erro é querer tirar satisfação. O nosso erro é querer, irmãos, brigar, discutir. O nosso erro é querer agir, irmãos, ali no calor da emoção, no calor do nervosismo. Quando alguém te afrontar, irmãos, vai aos pés do Senhor e conte tudo o que aconteceu. Amém, igreja? Receba essa palavra, diga comigo: quando alguém me afrontar, diga: eu preciso ir aos pés do Senhor
e relatar o que está acontecendo. Irmãos, ele não foi debater, não foi discutir, não foi brigar, tirar satisfação, não. O nosso erro é esse, irmãos. Alguém está nos perseguindo, a gente quer perseguir. Alguém está nos maltratando, a gente quer maltratar. Alguém está falando mal da gente, a gente quer falar mal. Não faça isso não. Faça como Ezequias, vai até Deus em oração e relata aquela causa, o que aconteceu. Clame aos céus. Foi o que ele fez. Ezequias apresentou a Deus ali, né, o que tinha acontecido, e olha o que Deus fez, versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes e os chefes do arraial. O rei da Síria, este tornou com vergonha de rosto de sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de quem? Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos e de todos os lados os guiou. Diga glória a Deus por isso. Olha só, igreja, a resposta de Deus para Ezequias. Deus deu livramento. Veja que o Ezequias, ele entendeu claramente: há o maior conosco. Só não vamos temer, só não vamos se assustar, vamos se esforçar, porque há um maior que está conosco, ele lutará por nós, ele guerreará as nossas guerras. Foi o que aconteceu. Quem deu livramento, irmãos, foi o Senhor. Pode ver, esse versículo 22 está na tela, ó. Assim livrou quem? O Senhor. O Senhor que luta, irmãos, por você, é Ele que te livra. O Senhor que enfrenta as batalhas por você e com você, é Ele que vai te dar, irmãos, a vitória. É de Deus que vem a nossa vitória, é de Deus que vem, irmãos, o livramento. Mas nós precisamos orar a Deus. Ao invés, irmãos, de ficar reclamando, murmurando, ficar pagando a mesma moeda, vamos orar a Deus. E Deus, Ele há de nos responder. Estamos no clamor da resposta, domingo da resposta. Eu vejo isso aqui como a resposta de Deus para Ezequias. Qual foi a resposta? Ele orou, Deus respondeu, enviou o anjo e destruiu todos os valentes daquele exército inimigo. Olha a resposta de Deus para Ezequias. E aí, irmãos, no 22 diz: e assim o Senhor livrou. Veja que, humanamente, quando o Senaqueribe estava afrontando, ele estava dizendo: ninguém venceu, desde o tempo do meu pai, ninguém derrotou, ninguém tirou o poder de nós. Que afronta, né? Ele estava dizendo assim: ninguém vai nos vencer, nem o seu Deus vai ter condições de ganhar de nós. E olha o que aconteceu. Deus enviou o anjo e destruiu todos os valentes. Deus responde. Por mais que a afronta seja pesada, irmãos, Deus é Deus de resposta. Por mais que a batalha seja travada, está difícil, Deus é Deus de resposta. Ele vai te livrar dessa batalha. Ele vai te livrar dessa situação. Agora, para a gente refletir um pouquinho aqui, irmãos, qual é a sua afronta? Muitas pessoas estão sendo afrontadas por doenças, por vícios, traições, dívidas, desemprego. Qual é a sua afronta? Vou melhorar aqui a pergunta, Quem é Senaqueribe na sua vida? Não lute com a força do braço,
Faça como Ezequias, irmãos, vai aos pés do Senhor, ore a Deus, invoque o nome do Senhor, clame aos céus, para Deus te responder. Então, independente de qual seja Senaqueribe na sua vida, ou quais são as afrontas que você tem sofrido, está aqui a resposta, irmãos, o que ele fez e o que nós devemos fazer, para Deus estar então nos ajudando também. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Resumindo aqui, irmãos, o que nós aprendemos aqui dessa lição? Apesar de ter lido poucos versículos, depois se você quiser ler toda aqui o capítulo 32, essa história nos mostra aqui que não se deve zombar de Deus. Senaqueribe zombou de Deus? Zombou. Diga comigo, não devemos zombar de Deus. De Deus não se zomba. Irmãos, Deus tenha misericórdia da França, né? Acho que você entendeu. A zombaria, né? Amém. De Deus não se zomba. Olha aqui a história. Ninguém nos vence. É uma afronta. Olha só. Por que, irmãos, de Deus não se zomba? Um dia haverá o juízo e punição contra aqueles que rebelaram contra o Criador. Outra coisa que eu aprendo aqui: devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Se você quiser marcar isso, marque, né? Estou vendo algumas pessoas anotarem. O que aprendemos aqui? Com Deus não se zomba. Não se zombe de Deus, porque um dia nós vamos prestar conta. Segunda lição: devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Ezequias, ele buscou ao Senhor, ele ofereceu ali a sua oração a Deus. Terceira lição: apesar das ameaças de Senaqueribe e da luta que estava sendo travada, irmãos, isso aqui é um ponto importante também. Ezequias mostrou confiança em Deus. A confiança de Ezequias em Deus resultou uma grande intervenção divina impressionante. A nossa confiança em Deus não pode faltar. Muitas pessoas elas têm deixado faltar essa confiança. Essa confiança, irmãos, não pode faltar. Aprendemos também aqui que a ambição do homem pode ser o princípio da sua ruína. Veja que Senaqueribe estava muito ambicioso e foi uma derrota grande. E a gente vê que biblicamente a ambição do homem é aí então um princípio de destruição, de ruína para a própria vida, para a própria nação. A intenção de Senaqueribe era expandir o seu domínio, queria conquistar também ali o reino sul, e isso, irmãos, ele queria conquistar a qualquer custo. Ou seja, olha a sua ambição, e se deu mal. E por último aqui a gente vê que a graça e a fidelidade de Deus em nos proteger, Deus ele nos traz a segurança, Deus nos dá aí o livramento diante de tudo o que estamos passando, segundo a sua graça, sua misericórdia e o seu poder que opera em nós. Amém, igreja? Então é isso que nós aprendemos aqui, de forma resumida, que Deus ele está conosco, há um maior conosco. Para quê? Para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Diante de tudo que eu falei aqui, irmãos, guarda isso, principalmente isso. Às vezes a memória não consegue aí lembrar de tudo, mas é por isso que é importante anotar. Lembre-se sempre disso. Deus quer guerrear as minhas guerras. Deus quer lutar juntamente comigo. Eu não vou deixar Deus de fora disso. Ezequias colocou Deus na batalha e olha o que aconteceu. Deus deu resposta, Deus deu livramento e assim foi feita a grande obra de Deus naquele lugar. Amém? Fique em pé.